Abo não lava o pé, não lava porque não quer. Ao som desse clássico de escolas, clássico da música brasileira, estamos muito felizes em começar o nosso episódio de podcast agora com a turma do primeiro ano A do Diplomata. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda ouvindo essa linda canção, vamos nos apresentar. Fiquem à vontade. Olá, meu nome é Davi Café. Oi, gente, meu nome é Ana Lívia Almeida. Oi, galera, me chamo Lara. Boa tarde, gente, me chamo Aline Gabriel. Oi, gente, sou Isabela Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no nosso canal do YouTube, Conexão Escolar. E o nosso objetivo é impactar, além de ouvir essa lindíssima canção. Então, vamos falar sobre temas atuais, contemporâneos. Vamos falar um pouco da realidade de vocês, das circunstâncias atuais. E no desafio de estar hoje no ensino médio, vocês estão expostos a escolhas. E escolher não é fácil, né? Sempre que a gente escolhe, a gente abdica de algo. Mas, sem mais delongas, o nosso tema de hoje é profissões do futuro. E falando sobre profissões do futuro, eu que sou um pouquinho só mais velho que vocês, eu posso fazer uma breve comparação. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, há pouquíssimo tempo atrás, praticamente ontem, eu percebia que o cenário era muito previsível, né? Mesmo que muitos avanços estavam surgindo, mas a gente tinha uma previsibilidade, a gente percebia mais ou menos para onde a humanidade estava caminhando. E aí eu começo a dizer que o cenário de hoje é totalmente diferente nesse aspecto previsibilidade. Nós não temos previsibilidade nenhuma. A gente pode ser bem sincero, a gente não sabe como é que o mundo vai estar daqui a 5 anos. Nós não sabemos exatamente o que escolher, ou nós precisamos dialogar muito sobre as nossas escolhas porque a gente não sabe como é que vai estar esse cenário. Então, por conta disso, nós vamos falar sobre isso para que vocês que estejam ouvindo, os alunos, enfim, os nossos ouvintes possam também refletir junto com a gente. E essa imprevisibilidade muda todo o cenário. Não é, Lara? Inclusive, Leste, o que está trazendo bastante essa incerteza nos jovens é o avanço da IA, que vem, né, avançando cada vez mais, no caso. Ela resolve ações que são bem complexas, rapidinho, no caso. Então, tudo se resolve bem mais fácil com ela. E também tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. A gente vai falar muito sobre IA hoje, tá, gente? A gente não pode dissociar essa realidade. Mas eu queria contar algumas curiosidades. Talvez vocês não tenham vivido isso. Quando a gente vai falar de profissões do futuro, eu quero lembrar de algumas profissões que já existiram e não existem mais. Eu, por exemplo, tinha um hobby. Vocês nunca saberão o que é isso. O meu hobby era, aos finais de semana, passar 30 minutos dentro de uma locadora de DVD, né, ou de fita cassete. Eu peguei essa época ainda, escolhendo os filmes que eu assistiria no final de semana, tá? As cidades eram repletas de locadoras. Feira de Santana mesmo tinham 3, 4 locadoras grandes, sem contar as menores que eram espalhadas nos outros bairros, né? E aí era um hobby que eu tinha. Outra profissão que não existe mais. Alguém lembra de mais alguma? São diversas. Sim, são muitas. Mas eu vou falar de uma profissão que deixou de existir, que é o cenário de datilografia. Também vocês não pegaram isso. Eu, inclusive, fiz trabalho... Acredita, gente, eu fiz trabalhos da escola na máquina de datilografia. E naquela época eu ouvia meus pais dizendo, eu tenho um curso de datilografia. Mas existem muitas outras, né? Muitas outras profissões que deixaram de existir. Por exemplo, eu fui caixa de banco. Na minha época eram 12 caixas em uma única agência. Hoje, nessa agência que eu trabalhei, que ainda existe, não existe um caixa sequer. O cenário é absurdo, as modificações são extremas, são radicais. E muita gente não acreditava naquela época. E é justamente por isso que nós entendemos que esse tema é circunstancial. Alguém lembra de mais alguma? Você falava, Lívia, de uma profissão do jornaleiro. Exatamente. Que era como a gente vê nos filmes mais hoje em dia, que a gente vê aquele carinha passando de bicicleta de frente das casas, jogando jornal na Dá porta. até saudade, gente, desse cenário. O rapazinho passando em casa, entregando o jornal do dia.
E hoje em dia praticamente ninguém precisa mais, né? Porque Não tudo é? que você precisa tá na sua mão. No Verdade. celular ou na IA. Verdade. E aí, além de profissões que deixaram de existir, existem produtos também que foram modificados. E um que me vem à memória agora é o filme da máquina de fotografia, Sim. a Kodak. Eles tinham um filme que, inclusive, limitava o número de fotos. Vocês também não viveram isso. O mundo mudou. E é sobre mudanças que a gente está falando aqui. Agora, um ponto é crucial. As mudanças que virão serão ainda mais radicais. Então, a gente falou um pouquinho das profissões que deixaram de existir, algumas delas, mas algumas que ainda vão deixar de existir. Alguém pode me ajudar com exemplos? Eu vou soltar o primeiro. Operadoras de telemarketing ou call center, por exemplo. Até pouquíssimo tempo atrás, aqui em Feira, inclusive, existiam centrais de telefonia com diversos funcionários, centenas deles. Isso praticamente acabou. Em bancos também, porque Excelente. a gente pode entrar em bancos e acabar tendo mais caixas eletrônicos do que precisando contratar pessoas para Exato. fazer um saque ou Aham. outro objeto. A própria moeda, né? A própria É, moeda, a relação que a gente tem com a moeda modificou bastante. quase ninguém tá usando a moeda agora em papel. O que mais, Também gente? um autoatendimento. Tipo, o exemplo que Lara deu foi que na Renner, a Uhum. gente, lá, por exemplo, aqui no shopping, você pode fazer seu autoatendimento. Você pega a roupa, passa, e quando você já pagar, ele já tira o ticket que passa lá na a hora que detecta, no caso. Isso tá tendo muito em mercados Perfeito. também, que é, por exemplo, tem lá um caixa que é 15 unidades de itens. Aí a gente passa lá você mesmo e você mesmo paga e já vai embora. Olha, Porque- até 20 anos atrás isso era impensável. Mas você chegar, você se auto-atender, você fazer o seu pagamento, você colocar a mercadoria na sacola e sair sem que nenhuma interação humana aconteça dentro desse processo. Isso é radical. Falando sobre esses avanços de profissões que talvez um dia deixem de existir, aqui no Brasil ainda não, mas fora do país já é real, gente. A questão dos motoristas, dos carros autônomos. Muito Olha, nos Estados Unidos. olha que Como incrível. exemplo do Tesla. Sim, eu ia citar justamente esse exemplo do Tesla agora, que tá vindo inclusive para o Brasil. Nos Estados Unidos já é algo comum. No Brasil a gente está tendo agora somente o BYD. carro automático. Isso, o BYD, que é um carro automático, só que a diferença é que você ainda precisa controlar ele no volante. Já lá nos Estados Unidos é algo que não é mais necessário, que ele mesmo controla a direção para onde você está indo e a velocidade, de Perfeito. acordo com as leis de trânsito. Repito, isso já é comum, gente. Eu não tô falando de nada inimaginável. Sim, sim. Eu acho que também outras profissões que podem sofrer alterações no futuro por conta do avanço da tecnologia vão ser os fotógrafos e os designers também. Porque antes uma coisa que você precisava daquele profissional para acontecer, para você ter uma foto bacana, para você conseguir ter um designer de uma casa, você pode pedir para uma IA fazer ali na sua mão rapidinho, te entrega na hora, do jeito que você quer. Então, assim, Edita pra você. edita para você, exatamente. Gente, isso é uma revolução. É isso que eu queria chegar nesse ponto, porque os editores agora eles podem perder muita visibilidade por conta da IA. Eles podem editar programas, fotos, vídeos e até filmes. Exatamente. Até Hollywood tá preocupada, hein? Então, nessa coisa de filmes, também tem os dubladores. Gente, filmes dublados por IA. Os dubladores, eles estavam criando revolta de greve, entendeu? Porque eles estão preocupados com essa dublagem feita por inteligência artificial. Eu acho uma dublagem, assim, feita por esses profissionais tão mágica, assim, você ouvir uma voz e lembrar que aquele dublador é de outro personagem, de outro filme, associar. Agora, as IAs, elas estão fazendo esse trabalho também. E não É, só por exemplo. dublando, né? Mas também um conjunto de episódios que passa ali no seu rolo do Instagram. Sim. Feitos por IA, completamente por IA. Então, tem sido muito presente. Verdade. Às vezes eles colocam frases que passam ali no TikTok com voz de cantores ou de pessoas que a gente conhece e às vezes a gente nem repara que, na verdade, essa voz não é realmente do cantor ou do ator falando, e sim de uma inteligência artificial. Como que várias utilizou. músicas que a gente pode ver no TikTok ou em qualquer outra rede social. Por exemplo, teve uma música atual que estão botando. A IA tá utilizando a voz da Marília Mendonça pra cantar. Que não foi o caso do Sapo Não Lava o Pé, que a gente escutou daqui agora há pouco. Tá ali, Exato. ali um amigo meu, gente, que gravou e mandou pra mim, tá? Com certeza. Ali é um cara Aham. talentosíssimo. Muito. Eu conheço. Se quiser, eu passo o contato pra vocês contratarem.
E isso das vozes eu acho muito perigoso, porque vai ajudar muito na disseminação de fake news também. Porque, assim, uma tecnologia conseguir reproduzir perfeitamente a voz de um ser humano, ela pode falar o que ela quiser usando a voz daquela pessoa. É que nem Entendeu? todo mundo usa para o bem, né? Verdade. Porque muita gente não sabe usar a IA da forma correta. E também podem usar para o mal. Por exemplo, em golpes, podem ligar para a pessoa e a pessoa falar sim ou não para alguma pergunta e eles usarem em acesso ao cartão de crédito, por exemplo. Perfeito. Na realidade, assim, contextualizando aqui para os nossos ouvintes, nós falamos um pouco da imprevisibilidade que a gente encontra hoje no nosso cenário e por isso que é tão difícil fazer boas escolhas. Vou abrir um parênteses aqui. Quando eu vou na sala de vocês falar sobre escolhas, a grande maioria de vocês tendem a falar de profissões medicina, direito, engenharia, né? São as profissões mais citadas quando eu vou nas salas do médio, principalmente falar sobre essas escolhas que vocês terão em breve. Mas é importante dizer que até mesmo essas profissões sofrerão impactos de forma muito significativa, gente. E aí vamos falar um pouquinho agora desse cenário dessas profissões que começarão a existir, ou que aumentarão a demanda, ou que vão surgir do zero, né? Porque isso sim, né, vai influenciar no que vocês irão decidir, né? Outro ponto importante é que nós precisaremos discutir sobre o que é que a IA não pode substituir. Aí sim, esse é o primeiro ponto de partida quando a gente fala das profissões de futuro. O que é que a IA ainda não pode fazer ou que ela não vai conseguir substituir? E aí tem várias, pode falar, né? Um exemplo que eu queria falar é a psicologia. Aham. Porque a IA, ela é um sistema mais programado com dados e probabilidades. Ela responde de acordo com as pesquisas de tudo que ela acha. Então, a psicologia, ela é uma profissão que depende muito da relação humana. De você entender, de você ter uma conexão com a pessoa, de você entender o jeito que a pessoa tá falando. Eu acho que essa é uma das profissões Entendeu? mais enigmáticas para a gente falar aqui. Nunca se falou tanto de saúde mental, né? Nunca as escolas falaram tanto de socioemocional nas escolas, enfim. Então, essa é uma profissão que a gente já deixa aqui a dica. Psicologia é sim uma das profissões que tendem a ter, né, uma busca muito maior no futuro. Já que inteligência artificial não tem sentimentos, né? Então ela não vai entender o que você tá querendo Embora fazer. futuramente alguns já falem também que isso pode mudar, mas a psicologia é sim uma profissão que tem um aumento de demanda certo aí pela frente, tá? Ela e a medicina. A medicina sim, embora a medicina também vai ter alguns impactos aí por conta da IA. Por exemplo, quando a gente fala de medicina, a gente fala de cirurgias, né, que são feitas por robôs, por exemplo. Até ontem eu fiz uma pesquisa no IPAI e lá fala sobre os diagnósticos de câncer que já são possíveis realizar por conta da IA, né? Então, a IA já vem ajudando, inclusive, a prevenir, a diagnosticar casos de câncer. Isso é só, talvez, a ponta do iceberg. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas a área de saúde, sem sombra de dúvidas, ela terá, sim, aumento de demanda, ou continuação da demanda. O que mais, gente? Alguém pode falar? Olha, na verdade, eu acho que não tem uma área assim específica que ela não vai ser afetada de jeito nenhum pela tecnologia ou pela inteligência artificial. Verdade. Eu acho que todas as áreas elas vão ser afetadas. Lógico que algumas vão ser mais afetadas do que as outras, sabe? Vão ter umas que vão ter impactos muito positivos, outras que vão ter impactos negativos, mas eu acho que nenhuma vai ficar sem sofrer alteração nenhuma pela Concordo. tecnologia, pela inteligência artificial. A IA definitivamente vai influenciar em todas as áreas. O que mais? Outras profissões que vão ter aumento de demanda ou que vão surgir. Eu vou falar de outra. Cuidadores de idosos. A sociedade está envelhecendo, né? As famílias estão tendo menos filhos. E a gente tem um cenário hoje, no Brasil especificamente, mas não é o caso só nosso, de cuidadores de idosos que precisarão, né, trabalhar por conta dessa demanda. O que mais, gente? Acredito que especialista em IA. Porque com a digitalização no mundo atual, futuramente vão precisar muito de pessoas, de profissionais que entendam, que saibam lidar, mexer
com a inteligência artificial. Então, acredito que seja uma profissão que futuramente vai ter uma necessidade muito maior. Sem sombra de dúvidas. Acho que também é o TI e o marketing, porque eles usam muito a IA para auxiliar nesse tipo de trabalho deles, por exemplo. Perfeito. Tem mais, tem muitas Eu outras. acho que um que também que avançaria muito é a engenharia sustentável, porque hoje em dia tá usando muito a tecnologia e também os recursos naturais, Aham. como por exemplo a energia solar. A gente tá vendo em muitas casas hoje em dia placa solar, tanto para ajudar na pagar as contas no caso, Aham. e também em vários outros recursos. Ajuda a economizar, de um lado, né? Economiza e ainda você. Dando mais qualidade de vida para o usuário e, ao mesmo tempo, usando energias renováveis. Essa é outra área também, tá? A gente não falou ainda, mas assim, energias renováveis nunca foi um assunto tão discutido. E isso daqui para frente também vai ter um aumento de demanda. Eu acho que, puxando o gancho de Davi, a publicidade também. Porque Uhum. hoje em dia você tem muito mais recursos, você tem muito mais opções para escolher. Então, tem o Canva, tem o próprio IA, tem muitos, tem chatbox, tem ChatGPT, muitos recursos que você pode usar ali para publicidade. As redes sociais em si já tem também IA, então a publicidade é algo que está crescendo muito. Perfeito. E também, sobre o que a Aline falou de analista de inteligência artificial, eu acho que realmente vai ser uma profissão muito importante no futuro. Porque a IA, ela vai ser buscada cada vez mais no futuro pelos profissionais. Essa é uma habilidade que vai tá pedindo, sabe? Então, muitas pessoas, elas não sabem utilizar a tecnologia ainda, né? Não é da época delas, né? Vamos dizer assim. Elas não estão acostumadas, foi um baque muito forte, é uma nova era, né? Uma era tecnológica. Então, quando você tem um profissional que é especialista em uma nova área, ele vai ser muito procurado no futuro por essas pessoas. Perfeito. Outro exemplo também é cientista de dados, né? Porque hoje a gente utiliza dados para tudo. Hospitais, compras online, nas redes sociais. Então, é algo que também tende a crescer. A gente não falou de uma das profissões. Aliás, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, a profissão mais bonita do mundo. Qual que é? Professor. Fala mais alto. Professor. É. Pensei nisso. A profissão do Bem, gente, ensino. então, assim, o professor ele tende a continuar trabalhando e com um aumento de demanda, com um cenário promissor, é uma excelente profissão e, mais do que nunca, nesse cenário de comunicação facilitado, todo mundo pode ensinar alguma coisa. Todo mundo pode ser o professor de algo. É ou não é, gente? Sim. Todo mundo tem um conhecimento que, de repente, você possa ensinar e a realidade é que o professor ele nunca foi tão importante. O professor, sim, esse vai demorar de ser substituído, se é que um dia isso vai ser possível. Mas o professor, e eu não me refiro somente ao conteúdo, mas a empatia, a colaboração, o respeito, o olhar humano, a diferenciação no sentido de olhar cada aluno dentro de sua realidade, o cenário de paixão pelo ensino, esse sim é também, aliás, essa sim é uma excelente oportunidade para quem quer, né, mergulhar no mercado de trabalho e conseguir evoluir. Mais algum exemplo, gente? Me veio à mente agora, falando sobre essas possibilidades diversas, né? E aí, resumindo um pouquinho, a área de saúde vai ter, né, muitas oportunidades, como a psicologia também, a questão de saúde mental. A gente falou sobre IA, sobre especialistas, né, de IA, automação, sustentabilidade, energias renováveis, a área de ensino, enfim, Engenharia muitas ambiental. oportunidades. Engenharia, a parte de engenharia também, a gente acho que nem falou ainda, mas é uma área muito promissora também nesses anos que virão aí. Mas a gente também é importante dizer que, independente do que venha acontecer, algumas habilidades, elas sim serão essenciais para que a gente possa sobreviver nesse cenário tão diverso, né? A gente falava agora há pouco sobre marketing, publicidade. Um camarada que decide trabalhar nessa área, ele vai precisar ser extremamente criativo. De duas uma, ou ele vai fazer algo que a IA ainda não aprendeu, ou ele vai usar a IA para fazer com que o dele fique o melhor de todos. E extremamente produtivo. Extremamente produtivo. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção também, Lert,
o cuidado com a IA, porque a gente pode estar deixando a gente preguiçoso e atrapalhando muito a gente com o desenvolvimento do nosso cérebro. Exatamente. Aí, então a gente está falando aí de criatividade, a gente está falando de habilidades. A comunicação, gente, é essencial. Então, mais uma vez, parabéns por vocês estarem aqui se comunicando, o que muitas vezes não é fácil para a realidade de vocês, né? Mas a comunicação é, sem sombra de dúvidas, uma habilidade que vocês devem procurar, perseguir, evoluir, porque no cenário diverso que a gente tem aí pela frente, vai se destacar mais aquele que souber se comunicar. Sim, e eu acho também que, puxando esse que o Laércio falou, sobre utilizar a IA para ampliar o seu conhecimento, para te ajudar mais no seu trabalho, isso eu acho que vai ser crucial, porque não vai ter como você não utilizar a inteligência artificial, a tecnologia na sua vida daqui a alguns anos. Ela vai ser, assim, imersa mesmo na sociedade. Então, de duas, uma, ou você vai deixar ela meio que roubar o seu lugar, ou você vai usar ela ao seu favor para conseguir melhorar o seu conhecimento e a sua aptidão no trabalho. E eu acho que essa segunda alternativa, sem dúvidas, é a melhor. A área de alimentação, gente, a gente nem falou, mas é uma área que não vai deixar de existir nunca, a gente, né? Então, é um cenário que tende também a continuar crescendo com o aumento populacional. A área de serviços. Serviços é uma área excelente para vocês pensarem, tá? Outra habilidade também que o mercado de trabalho procura muito é saber trabalhar em equipe, né? Você saber se comunicar, né? Utilizar a Aham. comunicação para trabalhar em equipe, como a gente está fazendo aqui agora, Sim, e você saber resolver problemas, perfeito. né? Sem precisar que alguém dê a ordem para você saber para você, sim, para você saber, para você ir Executar resolver, e tudo. executar. É você ver o problema e buscar uma solução para ele. Então, habilidades, criatividade, comunicação, a gente já falou, habilidade de resolver problemas, essa sim é uma das mais difíceis e a gente vai aprender ainda muito sobre isso, mas existem aquelas pessoas que têm mais facilidade de resolver os problemas. Então, quando eu falo de um cenário, por exemplo, corporativo dentro das empresas, a gente tem aquele perfil daquelas pessoas que são excelentes em identificar os problemas. Né? Mas identificar não é tão difícil assim. O difícil é encontrar soluções, ter criatividade suficiente para encontrar os meios de resolver aqueles problemas. Então, o que a gente precisa é de pessoas que sejam boas em resolver problemas. Mas tudo tem um caminho, né? Para que a gente seja bom em resolver problemas. E aí é bom que se diga, a gente deve desenvolver algumas habilidades. Eu não vou me tornar um bom resolvedor de problemas do nada. Então, a gente precisa de quê? De conhecimento, de muita leitura, de muito estudo, de foco, de disciplina, de criatividade, de comunicação, de facilidade de aprender, de observação, deixar o ego de lado e saber ouvir no dia, autocontrole. Você vê um problema, você pode meu Deus, Exato. como fazer? Controle emocional para Sim, viver, isso às que eu ia vezes, num falar. cenário diverso e às vezes a gente tem a sensação de estar no meio de um caos, mas é importante que a gente saiba se controlar para encontrar a solução e ela chega. Porque muitas vezes vão haver frustrações, né? Lidar e é com a preciso frustração. a saber lidar com elas. Nós vivemos dias de altos e baixos, tem dia Sim. que a gente tem um dia excelente, tem dia que a gente não tem. Tudo isso faz parte do mundo corporativo, tudo isso faz parte do cenário que vocês viverão, independente das profissões que vocês venham escolher, os problemas existem em todas elas. E repito, nunca tivemos um ambiente tão imprevisível. Então, mais do que nunca, nós precisaremos ler, conhecer de tudo um pouco, evoluir, crescer, não é? Pesquisar, se adequar. Vocês perceberam, gente, que todos aqueles conteúdos que vocês estão aprendendo em sala de aula, eles são importantíssimos, mas eles são apenas uma fatia do bolo. Eles não serão suficientes para que vocês aprendam a vencer nesse cenário. Eles não serão suficientes para que vocês desenvolvam essas habilidades. E é por isso que a escola é tão rica, é por isso que o ambiente da escola proporciona nessas oportunidades, inclusive agora no podcast. Quero dizer que, inclusive, esse é um dos objetivos. O podcast ele tem um cenário, né, de fazer com que vocês vençam esse desafio, né, venham para esse cenário aqui para se desafiar a falar e a se comunicar. E muitos outros episódios serão gravados daqui para frente. Mas eu poderia listar aqui diversas habilidades. A gente já falou sobre várias. Mas percebe como vocês precisam ser plurais, como vocês precisam ser
inteligentes, estratégicos, organizados, né, focados, para que vocês possam viver e sobreviver e fazer boas escolhas. E uma das principais habilidades que a gente tem que ter e aprender é a resolução de problemas, porque muitos, vamos dizer, donos de empresas, eles querem funcionários que tendem a saber resolucionar o problema, Aham. ou quando vão informar o problema a ele, já Aham. chega com a Uma solução solução. para ele ter uma ajuda maior. Perfeito. É quando o cara chega assim, olha, eu identifiquei esse problema e eu tenho 2 sugestões. A gente poderia resolver dessa forma e dessa forma. Esse camarada, ele tem um valor altíssimo para as corporações. Mas ainda assim, eu diria que aquele camarada que quer empreender, ele precisa ser ainda muito mais criativo, porque o empreendedorismo é uma área fantástica. Mas, falando bem abertamente, é muito mais desafiadora. A realidade do empreendedor é a única que não está garantida. Lívia, ia falar algo? Eu ia falar que é importante isso de resolução de problemas por conta que é o diferencial, vai ser o seu diferencial, porque entre muitos trabalhadores que vão chegar trazendo ao seu superior somente o problema, você vai estar chegando com possíveis soluções. Exato. Então o seu chefe, ele vai notar você vai ser notável, vai ser o seu diferencial em relação a todos os outros, né? E também sobre o que lá estava falando da escola ser como várias fatias de um bolo, eu acho isso muito interessante, porque às vezes você é super inteligente, mas você esquece que o ser humano, ele é um ser social. Então você tem que saber colocar essa sua inteligência em prática na vida. Você tem que saber adequar a sociedade dentro, você tem que saber mostrar o seu potencial na sociedade, saber falar em público, essas coisas são tão importantes quanto ser inteligente em si, né? Você colocar aquilo em prática realmente. Perfeito. Sobre isso que Lívia falou também, é um dos motivos, né? Você, quando ela falou sobre você chegar já com uma possível solução, é um dos motivos para a gente se perguntar o porquê eu vou ser contratada dentre vários outros candidatos. Qual é o meu diferencial? Entendeu? Exatamente. E todas essas habilidades, elas podem ser adquiridas. Ah, Melete, mas eu sou muito tímido. Não, gente, um tímido ele pode falar muito bem. Eu inclusive diria o seguinte, existem tímidos que falam super bem, existem pessoas extrovertidas que não falam. Repito, todas essas habilidades podem ser adquiridas. Então você que está ouvindo em casa, pensa sempre assim. Não há nada que eu não possa adquirir. Não há nenhuma habilidade que eu não possa evoluir, desenvolver. E ficou provado aqui, né? Ficou muito claro e óbvio que vocês precisarão desenvolver muitas delas. Talvez um pouco de cada. Mas o fato é, se vocês querem se diferenciar, se vocês querem se destacar, ter qualidade de vida, fazer boas escolhas, né? Sobreviver nesse cenário tão imprevisível, vocês precisarão ser plurais, criativos, focados, disciplinados, bons comunicadores, precisarão ser bons resolvedores de problema. Então isso não é fácil. Mas acreditem, repitam, não há nada que vocês não possam desenvolver. Mas nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus. A gente falou aqui sobre um cenário que foge ao nosso controle. E por que não pedir a Deus que nos ajude nessas escolhas? Então, eu queria agradecer a todos os ouvintes aí. A gente vai finalizar com uma oração para que a gente possa entregar a Deus as nossas escolhas. Sem Ele fica difícil. Sem Ele a gente não vai conseguir. Então, nós queremos orar junto com você que está em casa, para que nesse cenário de imprevisibilidade, de não saber o que fazer, de não saber escolher, de ouvir versões diversas, de pensar só no lado financeiro, ou essa profissão dá dinheiro, ou essa não dá. E a gente sabe que isso é um mito. Existem bons profissionais ganhando muito dinheiro em todas elas. De não pedir a Deus, Deus não me permita investir numa profissão que vai deixar de existir, ou que vai desaparecer, ou que vai diminuir. Deus me faça escolher um caminho que eu não tenho capacidade para fazer isso. Então, eu queria fechar os olhos com todos vocês em casa, que vocês estão escutando, pessoal do YouTube, do podcast, do Conexão Escolar, do Spotify. Eu queria orar pedindo a Deus o seguinte: Senhor Deus e Pai, muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade de discutir aqui com os nossos colegas, de expor opiniões diversas, de aprender sobre a pluralidade de desafios que a gente vai enfrentar pela frente. E estudando um pouquinho, Senhor, ouvindo as opiniões aqui, nós percebemos o quanto nós somos limitados, incapazes, o quanto nós precisamos, Senhor, de inteligência, de discernimento, de sabedoria. Nós precisamos de Ti para que o Senhor plante em nós um propósito. Sem propósito, nós não vamos conseguir, porque o lado financeiro é apenas uma etapa, né? Nós precisamos servir a sociedade, impactar, influenciar pessoas, ajudar a humanidade a evoluir. Mas sem um propósito, sem um sonho plantado no nosso coração por Ti, tudo vai ficar mais difícil. Então, Senhor, não nos deixe, Senhor, tomar escolhas, né, erradas. Não nos permita, Senhor, caminhar por um caminho que não seja o que Tu escolheu para nós. É o nosso desejo aqui do pessoal do podcast do primeiro ano. Né, e nós agradecemos desde já, porque confiamos na Tua misericórdia e na Tua solução para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou hiper feliz de ter discutido esse tema aqui com vocês. Espero que, e acredito que se nós pudéssemos aqui influenciar uma pessoa só, né, que escutou esse podcast e abrir um pouco a mente para esse cenário, a gente já está com a missão cumprida. Né? Espero ter contribuído para isso junto com vocês. Muito, muito, muito obrigado, tá, pela participação de todos. E aí eu queria pedir o nosso grande amigo Hector para colocar novamente aquele clássico para a gente encerrar esse podcast de hoje com chave de ouro. Obrigado a todos vocês. Hein? Olha só que legal. Um beijo a todos vocês. Deus abençoe. Até o próximo episódio.